Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje o nosso tema é espiritualidade e saúde. E para falar mais sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui hoje não só uma das minhas maiores referências como profissional de saúde, mas também um dos grandes responsáveis pela minha formação como médico, Júlio Tolentino, médico formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, especialista em clínica médica e cardiologia pela UERJ, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e doutor em neurociências pela Unirio, na qual é professor da disciplina de clínica médica e de espiritualidade em saúde. Júlio também atua na área de medicina do estilo de vida, com aplicação de estratégias que visam não apenas a saúde física, mas também a saúde mental. Júlio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e é muito bom te rever. Então, realmente vai ser algo muito prazeroso para mim. Boa. Bom, Júlio, desde a antiguidade, a saúde e a espiritualidade sempre andaram muito juntas. E por séculos a gente acreditava que, para ter um corpo são, a gente precisava de uma mente sã. Mas talvez aí com o avanço da medicina e até do próprio pensamento científico, isso acabou se distanciando um pouco, ficando quase que algo místico. Só que a história deu uma volta interessante, né? Hoje em dia as evidências já mostram que a espiritualidade, a saúde mental e até o propósito de vida, eles não são só ideias abstratas, eles realmente têm uma influência e um impacto mensurável na nossa saúde do coração, do cérebro e, por que não, até da própria longevidade. Nesse episódio, a intenção é justamente falar sobre esse reencontro entre a espiritualidade e a ciência e como é que ele pode transformar realmente a forma como a gente entende a nossa saúde e também as nossas crenças. E para começar, Júlio, eu queria justamente tentar definir o que seria esse conceito de espiritualidade em saúde. Tem a ver com religião, tem a ver com misticismo, é realmente uma ciência? O que a gente pode falar? Essa pergunta é estrutural. Na realidade, o que acontece? A espiritualidade, ela tem algumas definições. A mais utilizada por nós em ciência, lá do que nós publicamos, do que aplicamos na nossa prática, é de uma autora chamada Cristina Puchalski. Ela vem de um consenso mundial, que ela define o seguinte: primeiro, a espiritualidade é uma dimensão da humanidade, ou seja, de todas as pessoas, do ateu, do agnóstico, do religioso, não religioso. Esse é o ponto importante inicial. Segundo é que ela tem 4 grandes dimensões, que é a busca de sentido, de propósito, de transcendência, e a paz é muito importante na percepção de transcendência e de autotranscendência, e a conexão consigo próprio, conexão com outras pessoas, conexão com o momento presente, conexão com o que cada um entende como sendo significativo e sagrado. Se para você, Jorge, o sagrado é o universo, isso remete à sua espiritualidade, o sagrado, mas pode ser a outra pessoa, pode ser Deus, pode ser seres espirituais, não importa. E outro, para finalizar, ela se expressa através de práticas, de crença e de valores. Imagina você e eu, quem estiver assistindo, nós enxergamos o mundo pelo menos por 2 grandes lentes, que são nossas crenças e nossos valores. Logo, a espiritualidade remete à nossa identidade, que nós somos verdade. Então, a espiritualidade, ela é uma dimensão humana que impacta as outras dimensões, a dimensão física, a dimensão social, a dimensão emocional. Logo, o modelo que nós vivenciamos hoje em dia é o chamado biopsicossocial e espiritual, integrando essas 4 dimensões. Perfeito. É interessante ver como durante muito tempo a gente segmentou a saúde física, talvez da saúde mental, e cada vez mais a gente tende a ir nesse caminho, né, de uma saúde como um todo e uma influência quase que bidirecional, na verdade multidirecional. E pensando em você como um cardiologista, né, formado em clínica médica, cardiologia, uma medicina bastante tradicional, talvez uma das mais estudadas, o que despertou em você a vontade de estudar esse lado mais espiritual? Talvez algo que a medicina tradicional não conseguia explicar tão bem. Pois é, isso é bem interessante. Na verdade, o que despertou é porque eu, durante um tempo, lá na Unirio, inclusive, e você vivenciou isso. Sim. Lá, em que a gente fazia várias pesquisas de depressão, de ansiedade, muito saúde mental, nem era da parte cardiovascular, em que a gente percebeu o seguinte: olha só, existe um problema da saúde mental, ela impacta na nossa saúde física. O meu mestrado, meu doutorado foi exatamente nessa relação de saúde mental com o coração. E aí eu pensei o seguinte: tudo bem, eu estou diante de um problema grave, que impacta a nossa saúde física, que é depressão, ansiedade, a nossa saúde mental. Só que eu preciso encontrar uma proteção. E aí eu comecei a realmente me aprofundar e eu percebia, dentro da literatura médica, um mundo de estudos que tem
demonstrando o efeito positivo, protetor da espiritualidade e também da religiosidade, que é o que cada um segue, pratica, alguma religião ou mais de uma religião, que pode ter uma interseção com espiritualidade ou não, como falamos há pouco, e que ela é extremamente protetora para a saúde mental. E aí, avançando nos estudos, eu vi que não é só saúde mental, ela tem uma extrema ação de proteção também no nosso coração. Então, a espiritualidade, para mim, fez muito sentido, porque é como se eu, antes, enxergasse o ser humano como uma dimensão física, comecei a perceber durante o decorrer da minha formação e na prática diária que existe a dimensão emocional, que é vital para todos nós, a dimensão social, mas faltava aquela que remetia a sentido, propósito, que remetia às crenças e aos valores. E, nossa, eu estava sem identidade do indivíduo. Eu dava a identificação. Qual a identificação? Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou ateu. Isso é uma identificação, mas a identidade de verdade é aquela que remete ao ser. A sua identidade é a sua essência. E aí a espiritualidade, com todo esse conceito, ela realmente atendeu muito no meu dia a dia. E hoje em dia eu não consigo enxergar ninguém, tanto quer no meu atendimento, como falando contigo, com qualquer pessoa, sem saber que essa dimensão da espiritualidade, ela está integrada dentro da nossa conversa, dentro do meu atendimento, dentro da nossa vida diária. Perfeito. Pensando mais na questão cardiológica em si, na saúde do coração, o que hoje os estudos científicos já conseguem mostrar do impacto, não só da espiritualidade, mas da saúde mental, dentro da saúde cardíaca como um todo? Quais são os principais problemas, por exemplo, que as pessoas enfrentam? Pois é, o que acontece? Primeiro, a espiritualidade, o que foi demonstrado em 2000, pegando décadas de 70, 80 e 90, juntou um grande estudo chamado meta-análise que demonstrou que a espiritualidade diminuía a religiosidade, na época nem era espiritualidade, ela diminuía a mortalidade em 23%. Poucas coisas na medicina impactam tanto em mortalidade. Aí foi reproduzido, foi visto o seguinte, que a pessoa, se você, Jorge Henrique, se você tem um maior percepção de bem-estar espiritual, se você, Jorge, tem maior religiosidade, você tem menor chance de morrer, tem menor chance de infarto, de angina, de insuficiência do coração, de arritmia, de AVC, de câncer. Isso está amplamente demonstrado. Perfeito, isso daí está claro, isso, a literatura é muito robusta. Agora, por que isso acontece? E aí foi visto que você, sendo uma pessoa com maior religiosidade ou espiritualidade, você tem a biologia funcionando de forma mais protetora. O teu coração funciona de forma mais regular. Você tem menor inflamação dos vasos, você tem melhor funcionamento do teu sistema nervoso central, você tem uma ativação de um eixo que é hipotálamo, hipofisário, adrenal, liberando menos cortisol, adrenalina, noradrenalina, diante de uma situação estressora ou cronicamente, você tem melhor imunidade, você tem uma ação biológica muito mais protetora. Equação fácil de entender. Você, sendo mais religioso ou espiritualizado, você tem biologia melhor, menos problemas que são chamados desfechos clínicos, mortalidade, tudo isso que a gente falou. Agora, esse é outro ponto. Por que isso acontece? Então, são chamados mediadores. Quer dizer o quê? Você provavelmente tem algum mediador, ou você é mais grato, você tende a perdoar mais, você é mais altruísta, você tem uma prática mente-corpo, religiosa ou não religiosa, mais protetora, você tem um enfrentamento diante das adversidades melhor, você tem menos raiva, menos hostilidade, você tem menos sintomas depressivos, menos ansiedade, maior otimismo, maior senso de propósito. Você tem algum desses mediadores que faz com que a tua biologia seja mais protetora e com isso você tenha menos problemas, incluindo problemas do coração. Perfeito. E é interessante, né? Porque durante muito tempo a gente já viu a comprovação de que o estresse físico em si, e aí seja ele decorrente, por exemplo, de sono alterado, alimentação, estresse de exercício físico como um todo, eles aumentam a produção de cortisol ao longo do tempo e esse estresse bioquímico mais hormonal acaba causando alterações cardiológicas. Existe uma comprovação de que, então, esse estresse mental também, ele pode causar uma alteração desse eixo hipotálamo-hipófise adrenal e mudar a própria secreção do cortisol em si. Essa talvez seja uma das grandes explicações por esses efeitos cardiológicos que a gente tem. Essa é uma das explicações. Uma das explicações é que a pessoa com maior espiritualidade, maior religiosidade, ela tem menor liberação de cortisol. Ela tem mecanismos protetores que liberam menos cortisol, menos adrenalina, noradrenalina em meio ao estresse, como você falou. Mas também essas pessoas, elas têm também um funcionamento melhor do próprio coração, da regulação do coração.
diminuição do que eles chamam de sistema nervoso simpático, aumento do parasimpático, ou seja, o coração tem uma regulação melhor. Como eu falei, ela tem os vasos mais protetores. Ela tem uma ação de um risco de formação de placa de gordura nas coronárias, no cérebro, enfim, em vários locais do corpo, menor. Então, não é só o cortisol. O cortisol é uma das explicações que remete ao estresse. Para fechar, a espiritualidade ela é como se fosse um tampão do estresse. Ou seja, é como se você construindo a tua paz, é como se você construísse um porto seguro dentro de você no enfrentamento na situação estressora. A gente tem que guardar o seguinte, o estresse, existe o estressor dentro do estresse. Existe o estressor e o estressado, que somos nós. Ou seja, o estressor é o evento. Você, por exemplo, no teu dia a dia, você vai estar diante de vários eventos. Agora, o quanto você vai vivenciar e lidar com o estresse, isso é o que vai realmente fazer efeito no teu cortisol. E a espiritualidade, ela forma como se fosse... Primeiro, ela ajuda a criar um sentido em meio ao sofrimento. Esse é um ponto que ajuda bastante. A outra é que ela começa... Você provavelmente consegue ter como se fosse uma blindagem, não de tudo, mas de algo que você, com o decorrer do tempo, você vai ficando mais resiliente. Ou seja, vai sofrendo a pancada, vai sofrendo a influência negativa do estresse, mas você vai tendo uma adaptação melhor. Você vai tendo mais esperança, você vai começando a construir dentro das situações mecanismos de proteção, que pode remeter, como eu falei, a práticas da espiritualidade ou a um sentido que você está dando àquele problema que você está vivenciando. Então, tem vários mecanismos que te ajudam a se proteger frente a isso. Logo, se você se protege, o estressor que está do lado de fora não vai aumentar, como você falou, o teu cortisol. Você vai estar protegido. Perfeito. E é interessante quando a gente vê paralelos entre medicina, espiritualidade, até a própria filosofia, que a filosofia estoica ela tem um caminho muito parecido, né? Em que basicamente as coisas ou os fatos são o que eles são e é a interpretação nossa frente a eles que vai causar alteração. Então, por exemplo, uma morte de um ente querido é um fato em si. O quanto ela vai impactar na nossa função, nossa saúde, depende muito de como a gente enfrenta ela, né? E ao mesmo tempo, talvez essa capacidade adaptativa, o Nassim Taleb ele tem a questão da antifragilidade, né? E o nosso corpo ele justamente tem essa capacidade de não apenas resistir, tornar-se resiliente em si, mas também até melhorar conforme a gente tem os estressores ao longo do tempo. Então existem vários paralelos que são bem interessantes em relação a isso. Mas a gente já falou sobre a saúde do coração em si. Só que existem vários outros tipos de doença ou fatores de risco para doenças cardiovasculares que são, por exemplo, a hipertensão, a obesidade, o próprio diabetes mellitus. Pensando mais nesses fatores de risco, a espiritualidade ela também consegue intervir nesse tipo de situação? Sim, na realidade tem vários estudos mostrando na hipertensão que as pessoas com maior espiritualidade elas têm menor risco de desenvolver hipertensão. Não se sabe se é porque lidar melhor com o estresse, que é um fator de promoção e desenvolvimento de hipertensão, dificuldade de controle dela, ou se existem alguns fatores que ajudam a melhorar o funcionamento do coração ou, de alguma forma, a promover uma saúde de forma mais protetora e que, naturalmente, não desenvolva. As pessoas com hipertensão, elas têm um melhor controle na medida em que elas têm essa vivência, essa percepção maior da espiritualidade, do bem-estar espiritual, né? Da sensação de paz, sensação de propósito. A pessoa está se conectada com ela mesmo, tanto é que tem vários estudos nessas práticas de meditação transcendental, mindfulness, yoga, diminuindo, inclusive, níveis de pressão arterial. E agora, em relação à pressão, saiu recentemente... Hoje eu estava conversando, inclusive, com a autora desse estudo, chamado Phil Study, que é o seguinte, em que ela mandava o WhatsApp no estudo dela, foi publicado recentemente, eu estava conversando há 20 minutos com ela. Eu estava sobre isso. Em que ela falou, o estudo dela é o seguinte, ela mandava o WhatsApp com mensagens de otimismo, de perdão, de gratidão, de senso de propósito, em que as pessoas respondiam, inclusive. Em que aquilo ali fez com que, no decorrer do tempo, das sessões, em que foram dias, né, comparado com o grupo que não recebeu, houve uma diminuição da pressão arterial e da função dos vasos, que chama função endotelial. Então, olha como intervenções muito simples ajudam. Então, naturalmente, diminui o risco da pessoa desenvolver hipertensão. E isso serve para diabetes, serve para obesidade, serve para outros fatores. Voltando um pouco, você falou dos estoicos, a gente tem que ficar muito atento na chamada aceitação.
que não é igual a conformação. Uhum. A aceitação é totalmente ativo. Então, diante de um problema, eu falo que são 3 caminhos. Primeiro, você olhar a realidade como ela é. Ou seja, eu estou diante de um problema, eu estou com um diagnóstico de uma doença agora, eu estou com um problema com o meu familiar, eu estou com um problema com o meu filho. É o problema, não tem como... Assim, é um problema. Eu estou diante da realidade. Não adianta eu me tentar fugir ou tentar fazer algo que gere uma revolta maior. É o problema como ele é. Segundo, é me perguntar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer com isso. Ou seja, eu tenho controle ou não tenho controle? Se eu tenho controle, eu vou direcionar a ação para resolver. Se eu não tenho controle, eu só não tenho controle, eu tenho que, a partir disso, ver o que eu faço ou ressignificar, tentar entender o que isso tem para me ensinar, o que eu aprendi que se não tivesse isso eu não aprenderia. O que a partir disso eu posso crescer. O que isso, na realidade, eu posso fazer para lidar com isso? E aí vai a grande oportunidade que cada um de nós tem de alinhar os nossos valores para lidar com a situação. E a espiritualidade ajuda imensamente nisso, que é a aceitação. E não a conformação de, olha, não tem jeito, já era. Então, isso está muito... tem muita relação com o estoicismo. Então, uma eu respondi, e a outra é que esses fatores ela está diretamente envolvida na proteção e na diminuição do risco relacionado a cada um desses fatores que você comentou, que foi a obesidade, a hipertensão e o diabetes. Perfeito. E até a gente fala bastante sobre temas, principalmente a obesidade, né? Que é uma epidemia hoje que existe no mundo todo. E muita discussão existe sobre ser obesidade é uma escolha, ser obeso é uma escolha ou não. E a gente sabe muito bem que desenvolver a obesidade é multifatorial, tem uma influência muito grande do ambiente, tem uma carga genética. E muitas vezes isso acontece, cada vez mais isso acontece, em idades muito precoces. E a criança não tem um livre-arbítrio para escolher o que ela vai comer em si. Então, muito do que a gente vê hoje de pessoas jovens obesas começou logo lá na infância. Agora, quando a gente fala da perda de peso em si, principalmente da manutenção do peso perdido, que a gente sabe que existem várias compensações fisiológicas que dificultam isso durante o emagrecimento das pessoas obesas, a gente tem um conceito aqui que é a temperança, que é uma das 4 virtudes cardinais de Aristóteles, que a gente fala bastante, que é a capacidade da gente conseguir fazer com que a nossa razão ela vença os nossos desejos e até as nossas inclinações corporais. O quão importante para o senhor, por exemplo, é, durante esse processo de tratamento do paciente com obesidade, entender que manter o peso perdido, perder peso e manter o peso perdido vai depender, não apenas, lógico, de vários outros fatores, inclusive de ferramentas que a gente pode usar como medicamentos, mas da própria força de vontade ou talvez da temperança desse indivíduo. Pois é, aí tem algumas estratégias, mas primeiro, antes de começar com algumas estratégias, estratégia, por exemplo, do comportamento, em que, dentro de qualquer comportamento, o primeiro que tem o gatilho, né? Como qualquer hábito, você tem um gatilho, o gatilho gera o desejo gera a ação de comer e aí vem a recompensa. Pronto, o ciclo do hábito está criado. Então, você primeiro tirar a tentação. Ou seja, a pessoa não olhar para não gerar o desejo, que vai gerar, às vezes, sem perceber a ação. E, às vezes, é a chamada fome emocional, que a pessoa come, muitas vezes, sem perceber. Em meio ao estresse, você tem... assim, inclusive com a alteração cerebral, que a tua impulsividade ela está muito aflorada, em que você olha aquilo ali, você precisa de um conforto emocional. Tá? Então, entender isso é muito importante. Por quê? Você diminui, você tirando o gatilho, você tirando o chocolate de perto, o biscoito, isso diminui a chance de gerar um desejo, gerar impulsivamente a ação que o teu cérebro vai entender como uma grande recompensa daquele momento. Então, essa é uma estratégia. Uma outra estratégia que aí tem bastante relevância nisso tudo, é você mostrar para cada um de nós, enfim, cada um de nós que tem essa impulsividade, que você tem que esperar. Quando vier aquela impulsividade da fome emocional, você esperar que ela tenha um tempo. De um modo geral, uns 10 minutos no máximo. Tem uma autora que fala que é do tempo de 10 minutos para você fazer uma outra coisa, e aí você pode fazer uma atividade mente-corpo, se conectar com você mesmo, se distrair, que não tem a ver diretamente com espiritualidade, comer uma outra coisa, mas você dá um tempo para aquela vontade impulsiva de comer qualquer coisa que você queira, né? Não qualquer comida, mas aquilo que você deseja muito, que é muito calórico, né? Tem, de um modo geral, bastante um teor muito de açúcar, de gordura, e passar. E agora, voltado diretamente à espiritualidade, existe o chamado comer mindfulness, em que você sentir, e aí tem algumas estratégias, algumas técnicas, é você sentir, treinar, sentir o alimento, comendo, se conectando com o momento presente.
conectando com você mesmo, enquanto você está comendo. Ou seja, a tua cabeça vai para lá, dá vontade de olhar alguma coisa, olhar o telefone. A gente não consegue ficar sem o celular comendo, tem que olhar. A gente nem se lembra o que comeu, porque não está comendo, está, na verdade, ligado em outra coisa. E você tentar, a mente vai para lá e você traz. Quarto ponto. Quando você tem a pessoa quer perder peso, qual é a sua meta? Vamos lá, Jorge, qual é a sua meta? Digamos que você queira perder peso. Qual é a sua meta de perda de peso? 5 quilos. Em quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Agora vem, por que você quer perder peso? Me sentir melhor esteticamente. Tá. Então, entenda que foi um valor que você trouxe, o valor do autocuidado. Então, quando você pergunta o porquê, então não é, isso é meta. O propósito é quando começa a alinhar com o seu valor. Além disso, a pessoa pode dizer, olha, eu posso, no teu caso é o autocuidado, mas você poderia querer perder peso para mostrar para as outras pessoas que você é uma pessoa que tem força de vontade. Você poderia querer perder peso para brincar com seu filho. Você poderia perder peso para, dentro do que é valoroso para você, você começar a ter um alinhamento de valor. Então, quando você tem uma meta, o que importa não é a meta, porque toda meta, ela não basta por si só. Existe um porquê da meta. Não existe meta que se autofinalize. Ninguém, eu quero o quê? Quero saúde. Tudo bem, para que você quer saúde? Saúde não é uma meta. Saúde é um ponto, é um objetivo. E se for meta, também tem algo além dele. Então, isso daí, muitas vezes, é o propósito. Ou seja, é o porquê você quer perder peso, é para que você quer perder peso, para quem você quer perder peso e pelo que você está fazendo isso. Porque isso vai fazer com que você continue a despeito das dificuldades que é naturalmente a perda de peso. Isso tem que ser muito bem alinhado, porque existem várias estratégias, são estratégias de intervenções em valores, em que você percebe o valor. E muitos valores estão alinhados com a espiritualidade, ao que tem sentido para a pessoa, a que se conecta a algo muito interior, que é realmente significativo. Então, quando você, para perder peso, tem algumas estratégias que são práticas, e a outra que começa logo quando tem alguém que quer alguma meta, eu costumo perguntar o porquê. E eu começo a perceber se eu consigo entrar no mapa mental, no mundo interior de cada pessoa para saber qual o valor que ela tem. Se eu tenho valor, é ouro para que eu possa, lembrando da pessoa do seu valor, porque isso vai ter dificuldade, mas o que a gente faz? A pessoa, quando você está junto com alguém na jornada de perder peso, o que você faz? A pessoa faz isso, o que você pega? Você pega a toalha e devolve. A pessoa joga a toalha, você pega, ela devolve. Você olha, lembra que aqui tem o teu valor. Você está jogando sem perceber. E a gente devolve a toalha de novo. E essa toalha é a toalha do valor que a gente tem que devolver sempre à pessoa. Isso, muitas vezes, remete a algo muito interior e a essência do indivíduo. Perfeito. E é bem interessante falar sobre isso, porque dentro aqui da Outlive, a gente tem uma série de lives que é feita no Instagram, no nosso canal do YouTube, todas as segundas-feiras de manhã, que a gente chama de O Caminho, que justamente eu e o Eduardo tentamos trazer, inclusive convidar o pessoal que acompanha a gente aqui para poder também acompanhar as lives, trazer um pouquinho de conhecimento e como os princípios que a gente coloca aqui dentro da Outlive podem ajudar a pessoa a perder peso, a manter o peso perdido ao longo do tempo, principalmente em como colocar esses conhecimentos em prática. E o senhor citou alguns deles durante a sua resposta, principalmente ali talvez o comer consciente ou de forma consciente, porque muitas vezes a gente acaba comendo muito mais para poder suprir uma falta de algo na nossa vida que não necessariamente são as calorias. Então, realmente existe uma certa fome hedônica, uma fome emocional que não está relacionada à fome fisiológica em si. E a gente já falou algumas vezes sobre isso. Também o próprio controle do ambiente, que é basicamente a gente tentar evitar os gatilhos ou tornar o hábito ruim o mais difícil possível para justamente conseguir fazer com que a gente não dependa necessariamente do que a gente chama aqui de motivação, que seria aquela força de vontade inicial da pessoa, ou motivo inicial. E outra coisa que é bem importante, que é o verdadeiro porquê. É um porquê mais profundo para perder peso. Eu falei, por exemplo, talvez eu quero perder peso para ficar esteticamente melhor. Tá, mas por que será que eu quero ficar esteticamente melhor? Será que eu tenho alguma necessidade de atenção, ou preciso de alguém, ou eu quero mostrar para alguém que eu sou valoroso também? Talvez esse seja um porquê. E quando a gente começa a perguntar por quê, talvez a gente chegue em algo muito mais profundo, como, sei lá, eu quero ter saúde para cuidar dos meus filhos, para quando eu tiver mais idoso conseguir brincar com os meus netos. É bem interessante quando a gente vê essa conexão. Mas voltando um pouco para a parte da espiritualidade. A gente sabe que algumas intervenções têm
um impacto direto na nossa sobrevida, na nossa longevidade, não só trazendo longevidade, mas também funcionalidade. A própria alimentação saudável, o exercício físico, bom sono, são alguns dos pilares que a gente fala bastante aqui dentro da Outlive. Pensando na espiritualidade, a gente consegue dizer que ela tem um impacto tão grande ou até semelhante a esses tipos de intervenção? Pois é, tem vários estudos mostrando que ela, assim, dependendo do que é feito com a espiritualidade ou do que se chama dos mediadores da espiritualidade, ela tem um impacto bastante semelhante. E alguns até mais significativo. Para você ter uma ideia, que às vezes não é algo direto. A gente falou que as pessoas com maior a espiritualidade, uma delas é conexão com outras pessoas. A desconexão, ou seja, a solidão, que é diferente do isolamento, que é algo físico, objetivo, a solidão é subjetiva, é percepção de desconexão de outras pessoas, desconexão de si próprio. A solidão, hoje em dia, a solidão crônica, ela se equivale a fumar 15 cigarros por dia. Se a espiritualidade de alguma forma diminui essa desconexão, porque um dos pontos da espiritualidade é a pessoa se conectar com ela mesma, ou seja, isso já faz com que gere uma conexão. Existe uma das formas de solidão que saiu agora, na OMS, um documento muito extenso, que é chamada solidão existencial. E a pessoa tá com um vazio interior. E quando você preenche com algo, e que você conecta com algo, que aí pode ser inclusive algo religioso, ou não religioso, mas pode ser a fé, que remeta a uma crença, a algo superior, que você não sabe muito bem, mas que te dá suporte em momentos difíceis, ou não, no teu dia a dia, e isso já faz com que você saia da solidão. Se a solidão está associada a fumar 15 cigarros por dia, ou a um risco cardiovascular aumentado, só aí, de forma indireta, não estou falando nem dos trabalhos diretamente, isso já afeta. Então, mostrando que a espiritualidade, ela não tem só os efeitos dos estudos em que você demonstra maior espiritualidade, diminui risco cardiovascular, diminuir todas essas consequências relacionadas ao risco do coração ou da saúde mental, mas ela indiretamente ela promove a saúde física e mental. E ela impacta nos outros fatores. Para fechar, tem um trabalho recentemente que é bem interessante, que coloca os pilares do estilo de vida, né, os 6 pilares, e entra esses que você falou: sono, alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, tóxico, enfim. E a espiritualidade como se fosse a base. Eu achei muito curioso, muito interessante, porque, de certa forma, sentido, propósito, ela muitas vezes é a base disso. Ela não interage só com os outros pilares, porque existe uma discussão se ela vai ser um dia um pilar do estilo de vida ou não. Sim. Ainda não tem essa definição. Então, nessa discussão, ela pode ser que não seja um pilar, mas seja a base dos outros pilares do estilo de vida, influenciando diretamente os outros pilares. Por exemplo, o estresse. Se você tiver com estresse, eu vou te perguntar: olha só, Jorge, você está quanto de estresse? 0 é nenhum, 10 é o máximo de estresse. Fala 8. O que você tem feito para lidar hoje com o teu 8 de estresse? Você vai dizer: olha, eu tenho caminhado. Opa, caminhada é uma coisa. Mas eu caminho no parque, isso me dá paz. Eu contato com a natureza, tem vários estudos mostrando contato com a natureza, que é uma dimensão que pode remeter, inclusive, à espiritualidade. E aí você está falando de paz, de contato com a natureza, de contato com você mesmo, caminhando. Então não é só o pilar do movimento ali. Perfeito. É a espiritualidade envolvida. Ele fala: não, olha só, eu tenho lidado, para eu conseguir lidar com o meu estresse, gestão do estresse, outro pilar. Eu faço uma meditação quase todo dia. Opa, é algo que remete à espiritualidade. Ou não, eu vou a um local religioso, isso me dá um grande suporte. Eu tenho um familiar que me falou ontem isso, falou: olha, diante do estresse que eu estou vivendo, se não fosse a minha religiosidade, eu estava destruída. Falou ontem à noite comigo isso. E aí você vê, e ela, enquanto estava falando, estava vendo como é importante, ela, sem perceber, ela está usando da religiosidade para gerenciar o estresse, que é um pilar do estilo de vida. Olha a religiosidade, nesse caso, e a espiritualidade nos outros, influenciando diretamente os pilares do estilo de vida. Então, quando você tem um resultado como esse, que diminui o tabagismo, muitas vezes ele está influenciado indiretamente por essa dimensão tão importante que é de todos os seres humanos, que é a espiritualidade. Perfeito. E até mais importante do que tentar comparar
uma delas, né, a espiritualidade com exercício, com alimentação saudável, é entender que, na verdade, é justamente a junção deles e a interseção, eu diria que eles são praticamente indissociáveis, que faz com que realmente a pessoa consiga viver uma saúde plena, né? Sim. Até porque a gente sabe que, inclusive, a solidão, principalmente não só a solidão, como até o isolamento em si, está associado com declínio cognitivo em idosos, com várias outras alterações que talvez a gente não consiga explicar diretamente ou não consiga, talvez, trazer uma relação causal direta, porque é extremamente difícil fazer um ensaio clínico randomizado falando sobre espiritualidade em si, ainda que existam alguns ensaios sendo feitos, mas mesmo assim, a gente vê que são praticamente conceitos indissociáveis. A gente já falou, talvez, na influência na saúde do coração. Mas pensando na pessoa já com problemas cardíacos, uma pessoa que já teve um infarto, que já tem uma insuficiência cardíaca ou algo do tipo, existe um fator protetor também da espiritualidade nesse contexto? Na realidade, é chamado prevenção secundária. Tem muitos estudos. Um deles, por exemplo, a gente estava comentando hoje no Congresso, que é um estudo que acompanhou durante 5 anos e a pessoa que fala com insuficiência cardíaca, que tem paz interior, isso diminuiu em 20% a mortalidade em 5 anos. Tem uma colega que a gente está auxiliando, enfim, no trabalho que ela está desenvolvendo, em que foi demonstrado que em pacientes com insuficiência cardíaca, e a gente já encontrou isso em hipertensão, o bem-estar espiritual está diretamente associado com não só melhor qualidade de vida, mas também menor sintomas depressivos. Quanto maior a espiritualidade, menor sintomas de depressão. E agora tem a gente está saindo uma publicação mostrando que a espiritualidade, maior espiritualidade, mesmo controlando depressão, ou seja, ter ou não depressão, ansiedade, ela foi mais importante nas pessoas que não têm depressão e ansiedade. Se deixar com depressão e ansiedade foi o fator mais importante que a ansiedade, mais importante que depressão, no risco de formação de placa de gordura nas artérias, que chama da função endotelial. Então, mesmo nas pessoas já com problemas de coração, ela é extremamente impactante em diminuir risco cardiovascular em novos eventos ou eventos que são fatais. Perfeito. Tentando fugir um pouco da parte necessariamente cardiológica e falando talvez de uma das condições que mais traz fragilidade para as pessoas, que é o câncer em si. Pensando na parte da espiritualidade, o que a gente consegue trazer como evidência científica do impacto das pessoas que conseguem ou têm espiritualidade, seja ela religiosidade ou não necessariamente na incidência do câncer em si, que a gente sabe que é muito difícil de comprovar, mas talvez no enfrentamento da doença e até mesmo no prognóstico dos pacientes? Tem um consenso, inclusive, que saiu recentemente falando da espiritualidade na oncologia, um consenso brasileiro, mostrando exatamente que nós devemos abordar isso. Tá? O enfrentamento, quando você está diante de uma situação muito desafiadora, um ponto muito importante é como você vai enxergar aquele problema. E dependendo de como você lida com aquilo ali, ele pode ser inclusive um fator que vai te ajudar. Isso quer dizer o quê? Se você está com câncer, por exemplo, primeira coisa, naturalmente, você vai ficar, enfim, vai ter um coping, que eles chamam, que é um enfrentamento, muitas vezes não adaptativo. Sim. Não vai procurar ajuda, vai sair para beber, usar alguma coisa que vai te deixar mais anestesiado aquilo ali. Muitas vezes é um enfrentamento. Ou um enfrentamento adaptativo, que é o quê? Busca de ajuda psicológica, ajuda de amigo, procurar o seu local religioso, se conectar com você mesmo, fazer meditação, buscar algo que remeta à sua paz interior, contato com a natureza, enfim. Qual o enfrentamento? E a espiritualidade é bem importante. E na medida que você começa a enfrentar o problema, você vai desenvolver estratégias que, baseadas em espiritualidade, ajudam muito inclusive, tem estudo com linfócito, que ajuda, inclusive, a melhorar a imunidade em meio ao câncer. Enfrentando o câncer, é efeito biológico mesmo. Isso seria fácil, porque imunidade, marcador inflamatório são problemáticos no câncer, na pessoa com câncer. Se com maior espiritualidade, tem melhor imunidade e menos inflamação, isso é protetora para a pessoa com câncer. Mas, independente da questão biológica, é muito importante que a pessoa comece a ter um enfrentamento do câncer de forma diferente. Ela começa a construir um sentido, porque o problema está ali. Ela começa a ter mais esperança, muitas vezes, mas uma esperança realista. Ou seja, mesmo com isso, o que eu posso fazer a partir disso? E isso é tão interessante que
tem vários estudos mostrando do chamado crescimento pós-traumático. Existe o estresse pós-traumático, conhecido por todos nós. Sim. Mas tem um construto chamado crescimento pós-traumático, que é muito estudado das pessoas com câncer. Ou seja, várias pessoas que enfrentaram o câncer e que, de alguma forma, elas conseguiram superar, elas agora, mesmo que não estejam sendo curadas, mas estão em tratamento, elas têm uma visão de mundo muito diferenciada e muito melhor. Não estão no mesmo patamar. Ou seja, elas dão mais valor à vida, aos relacionamentos, elas têm a chamada transformação espiritual, elas começam a enxergar as coisas do dia a dia de forma muito diferente e a valorizar pequenos detalhes que ela não valorizava. E isso faz com que a qualidade de vida delas, curiosamente, às vezes melhore em relação ao que elas estavam antes do câncer. É estranho, mas por quê? Elas cresceram do ponto de vista de enfrentamento, estão muito mais fortes, né? Então, a espiritualidade é um grande promotor do chamado crescimento pós-traumático, principalmente nas pessoas com câncer. E é interessante quando a gente olha, principalmente algumas transformações, inclusive as pessoas que perderam muito peso, por exemplo, num quadro de obesidade, ou pessoas que pararam de fumar, geralmente esses eventos estressores grandes, talvez a perda de um familiar muito próximo por conta de um câncer de pulmão, no caso do tabagismo, ou um amigo que faleceu por um infarto agudo do miocárdio jovem porque era obeso, isso muitas vezes é a chave na mudança da cabeça da pessoa, justamente que começa a ver, ou talvez ela sente, poxa, tá na hora de eu mudar, eu preciso tomar a rédea ali, cuidado da minha saúde, porque muitas vezes a gente acaba terceirizando o cuidado da saúde para o médico. Sim. E pelo contrário, né? Somos nós os protagonistas da nossa saúde. A gente precisa ter essa colocação. E ao mesmo tempo lembrar, pessoal, que a espiritualidade como um todo, ela é um fator complementar no tratamento das outras condições. O que a gente fala aqui não é necessariamente deixar a medicina tradicional de lado ou que já se existe de comprovação científica que dá certo para passar somente para a espiritualidade. Até porque a minha próxima pergunta tem justamente essa intenção. A gente vê muitos conteúdos sendo divulgados, não tão bons quanto os do senhor, mas de pessoas que muitas vezes acabam falando que a medicina tradicional prejudica o paciente, e o câncer talvez seja uma das principais, porque as pessoas já têm uma certa fragilidade, e que elas devem abandonar esse tipo de tratamento para seguir num caminho espiritual, talvez até principalmente religioso. Como é que a gente pode, o que a gente pode trazer para essas pessoas, talvez até uma certa proteção em relação a um abuso, a uma intenção de outras pessoas de um ganho secundário com aquela informação? Pois é, isso é extremamente importante. Bom, primeiro que, como eu falei, o modelo nosso hoje é biopsicossocial espiritual. Isso quer dizer o quê? Nós, você, eu e quem estiver nos ouvindo, nós somos mente emocional, somos físico, somos social e somos espiritual. Ou seja, nós somos essas 4 dimensões. Então, uma, na verdade, é para ajudar a outra. Se eu não estou bem emocionalmente, pode prejudicar a minha física, pode prejudicar a minha espiritual. Se a minha espiritual não está boa, ou seja, eu estou com vazio interior, não vejo sentido nas coisas, não tenho percepção de propósito, minhas crenças estão abaladas, meus valores estão, de certa forma, não alinhados no meu dia a dia. Isso vai afetar a minha mental e física. Agora, se a pessoa está com um problema físico, a espiritual, a mental, é para, de alguma forma, quando você otimiza, você ajuda, a dimensão física, ela continua devendo ser tratada como ela tem que ser tratada. É que nem eu falar para você, você tem que ser forte, você com 200 por 120 de pressão, com uma hipertensão, você tem que ser forte, você tem que ter propósito de vida. Não, você vai tomar o seu remédio, a gente vai começar estratégias, montar um plano de ação que inclua algo que para você faz sentido baseado na espiritualidade ou não. Eu vou te treinar, vou fazer um treinamento, vou instrumentalizar a você fazer uma técnica respiratória, a você fazer uma ativação do teu sistema nervoso que é protetor, que é o vagal, para ajudar no controle da pressão, assim como tem relação com a alimentação, com a parte de atividade física, a espiritual vai estar envolvida. Mas isso de forma nenhuma é para você não tomar remédio. Pode ser que no decorrer do tempo você não precise mais tomar remédio por um motivo, mas não é porque você está substituindo. Então, elas são complementares. Então, quando se fala nos Estados Unidos, inclusive, eles chamam da medicina complementar. E não é uma medicina que você vai alternativa. Ou seja, você não vai trocar, você vai complementar. E aí é um cuidado muito grande que eu acho que, sinceramente, Jorge, a gente tem que estar pautado na ciência. Perfeito. Tá? A gente não pode, e aí é um cuidado que todos nós devemos ter, tá? De não se aventurar em algo que não tem comprovação científica.
Não vejo problema nenhum em alinhar dentro dos valores, cada envolve, por exemplo, é muito comum em religiosidade. Você sabe que teve um estudo que foi publicado numa revista bem grande, na JAMA, em 2018, que mostrou que isso aumentou mortalidade no câncer. E aí foi tentar entender por quê. Porque as pessoas, muitas trocaram, deixaram de tomar o remédio, ou quimioterápico, enfim, para usar algo que era baseado, inclusive, em alimentação. Remédio era espiritualidade, mas era algo, enfim, coisas alimentares, suplementos e tal. E aí o que foi visto? Vem cá, mas por quê? Aí perguntaram no outro estudo. Vem cá, mas por que você fez isso? Aí a pessoa, 33% e muito mais, nem comunicou ao profissional, porque o profissional também não perguntou para ela. Então, quando pergunta, é muito importante a gente entender como profissional de saúde, primeiro que tem que perguntar e esclarecer. E a pessoa, ela entender que ela pode fazer várias coisas, mas o principal, o eixo principal é dentro da ciência. Dentro da ciência existe o tratamento para qualquer doença, inclusive o câncer, o restante vem de forma complementar e que pode ajudar muito. Perfeito. E quando a gente pensa, por exemplo, no quadro da adesão dos pacientes ao tratamento em si, a gente já muitas vezes viu, por exemplo, pessoas que largaram algum tipo de vício, e aí talvez bebida, drogas, dentro de uma instituição religiosa, né? E aí a gente pensa, poxa, por que será que isso acontece, né? Porque dentro da igreja em si não tem medicamentos, não vai ter ali talvez um cuidado mais intensivo do médico em si, mas existe talvez um senso de comunidade, até mesmo um porquê mais profundo, que fazem com que a pessoa realmente tenha uma transformação. O quão importante, por exemplo, é a espiritualidade, a religiosidade, para aumentar a adesão do paciente em estratégias que a gente já conhece que são benéficas para melhorar tanto vícios como a saúde como um todo? Na verdade é extremamente importante. Eu posso te falar porque atualmente eu trabalho já há uns 2 anos, eu faço uma assistência, que é uma assistência voluntária, num local em que recebe pessoas que estavam em situação de rua por uso e abuso de substância. Ou seja, largaram a família, estavam totalmente desconstruídos na sua dor e, naturalmente, estavam usando muita substância na rua e eles agora foram acolhidos por um local em que eu faço atendimento clínico deles lá. Mas as histórias são muito interessantes porque lá nesse local eles têm um aspecto religioso também, muito espiritual, mas muito uma pegada também religiosa. É interessante como lá eles sentem esse senso de comunidade, porque eu fico impressionado como você consegue explicar uma pessoa que ontem estava usando crack e hoje não usa. E está uma semana sem usar, sem tomar remédio nenhum. Assim, os estudos já mostram isso, mas o que eu estou te falando na prática. E aí, conversando com as pessoas, fica muito claro, elas muitas vezes estão desconstruídas no seu sofrimento. E existe um conceito que é o do healing, que é da cura diferente do que a gente entende como cura. É quando a pessoa está desconstruída, fragmentada no seu sofrimento, e ela conseguir construir um senso de coesão, de coerência, de identidade. E isso faz com que ela se torne mais forte, mais resistente, apesar dessas demandas, que é a demanda física de querer uma droga, de buscar o álcool. E essa questão, e agora remete muito ao que a pessoa consegue construir lá, desse healing, ou seja, as pessoas que estão ajudando a ela se reconstruir, isso torna ela mais forte para que ela consiga enfrentar o vício. Então isso eu vejo muito na prática. Uma outra questão bastante interessante que os estudos mostram de forma muito clara, é que a pessoa ela tem uma adesão muito maior à medicação. Não só deixar, mas ela tem uma adesão ao tratamento em si. Ela começa a enxergar sentido. Por quê? Aquilo ali começa a fazer sentido para ela. Porque, na verdade, isso daí também tem muita relação com o profissional que está atuando junto com a pessoa. Sim. E o profissional ajudar aquela pessoa na jornada, até que, como a gente falou há pouco, do propósito. Ou seja, por que ela está fazendo isso? Por que vai ser importante para ela? Não é colocar, dizer, olha, você não pode tomar isso porque você vai ter daqui a 20 anos um infarto. Isso daí é fraco frente ao benefício que ela sente ali de usar alguma coisa, ou ela não consegue usar um remédio, não consegue entender. Na medida que você começa a expandir a consciência e começa a entender por que você está fazendo aqui, ou como a gente falou, para quem, ou para que ela está fazendo aquilo ali, isso ajuda muito na adesão medicamentosa e, naturalmente, a deixar um vício ou algo que esteja prejudicando ela. Perfeito. E até é importante a gente falar que, logicamente, se a pessoa tem um vício, tem algum tipo de problema de saúde, o ideal seria que ela procurasse, além da ajuda espiritual, a ajuda médica também. Sim. Obviamente lá, com o senhor, também ele tem essa condição. Mas muitos tipos de abuso podem causar problemas sérios quando a gente tem uma interrupção
rápida daquele tipo de substância. Benzodiazepínicos, por exemplo, também são uma dessas condições. Então, realmente, se você tem algum vício ou algo do tipo e quer procurar uma ajuda, procure também ajuda médica, porque muitas vezes ela não vai ser só benéfica, mas até muitas vezes necessária. Mas o senhor citou um ponto que é bem interessante, que talvez esse cuidado, ele dependa muito do profissional, não só o médico em si, mas do profissional de saúde como um todo. E não só do profissional de saúde, porque muitas vezes ele não é o primeiro contato desse paciente, talvez com uma instituição religiosa, ou talvez algo até mais espiritual, mas depende muito desse profissional conhecer um pouco dessa área da religiosidade, talvez da espiritualidade mais. E a gente sabe que isso ainda existe um certo estigma dentro da medicina tradicional. Pensando nessas pessoas que começam a ver uma relação muito íntima entre espiritualidade e melhora de saúde como um todo. Qual seria o primeiro passo, talvez, para esses profissionais para tentar entender um pouco mais sobre o assunto e tentar aplicar isso dentro da prática clínica? Pois é, voltando, tem que ser reforçado. Para a pessoa sair de qualquer vício é estratégico. E dentro da estratégia tem a estratégia médica. O que vivencia lá é algo que eu acho muito fora do normal. Exatamente. Das pessoas conseguirem sem o uso de... Olha o poder que eu vejo ali, porque funciona desse jeito lá. Mas E pessoas em, teoricamente, fragilidade, que em tese, teoricamente, teriam menos força de vontade. sim, exatamente. Então, agora, quando você junta qualquer estratégia que envolva isso, junto com o atendimento, que é o que tem que ser feito, que é um protocolo médico para isso realmente ganha um poder muito maior. Esse é um ponto. E a outra, em relação aos profissionais, é muito importante. Eu acho que a gente tem que se debruçar em relação a isso. Quando a gente fala de abordagem da espiritualidade, ela é algo técnico, não é intuitivo. Uhum. É claro que a gente utiliza lá umas siglas que primeiro começa com conexão, depois avaliação, depois o raciocínio de acordo com o caso, a prescrição, monta um plano de ação e o acompanhamento. É um fluxo que a gente faz. Tudo começa com a conexão. Conexão com outra pessoa, como ela gosta de ser chamada, a escuta direcionada para o outro, sem julgamento, percebendo, entendendo os valores de cada um, presente naquele momento junto com a pessoa. Isso é a conexão. A conexão se mantém o tempo todo. E a avaliação. Só que isso, tanto na conexão, que a primeira intervenção é na chamada escutativa. A escutativa não é intuitivo. Eu tenho que saber como aplicar. Uma técnica, por exemplo, da escutativa, eu chamo de SPC, que você fala, eu sumarizo, parafraseando e depois clarificando, perguntando ali, mas isso é uma técnica. Então, a escuta empática é técnico, a escuta compassiva é técnico. E aí isso só a conexão, que se perpetua na avaliação da espiritualidade, eu digo que são 4 pontos. Primeiro, eu percebo conversando com a pessoa, contigo, com quem, as chamadas pistas espirituais. Você fala, olha, o que nesse momento, uma coisa que me ajudava, me trazia muita paz é andar na praia, é escutar música. Opa, tá falando o quê? De sentido, propósito, conexão com ela, com outras pessoas, com o sagrado dela, com a paz. Então, são as pistas espirituais de uma conversa. A outra, se a pessoa não fala, eu provoco. O que é muito importante para você? O que é significativo para você? O que é sagrado para você? Eu estou provocando para que ela fale alguma coisa. Depois eu entendo os recursos. Quais são os recursos que você tem? Olha só, Jorge, nesse momento que você está passando por uma situação muito difícil, o que você tem feito que tem te ajudado? E aí você pode trazer algo que remeta à espiritual. Olha, eu agora estou escutando música, aí você pode ter música religiosa, num local que eu vou chamar muito de louvor. Eu escuto louvor, que me ajuda muito. Ou estou fazendo arte, estou começando a pintar. Ou estou indo no meu local religioso. Pronto, eu consigo entender. No passado, em momentos muito difíceis que você passou, o que você fez que te ajudou? Ou seja, isso é um recurso pessoal passado. Você olha, poxa, realmente no passado eu fazia meditação, eu ia num local que me ajudava muito. Pronto, opa, será que eu posso trazer? E aí depois tem as ferramentas, então são 4 pontos. Primeiro, pista, depois eu provoco isso, entender a espiritualidade, depois os recursos pessoais atuais e passados, e aí sim são as ferramentas direcionadas, são questionários de espiritualidade. Aí realmente é um treinamento que a pessoa tem que fazer. Então não dá, primeiro ponto, eu acho que tem um ponto que nós precisamos praticar cada vez mais, mas nós precisamos também ganhar proficiência nisso, treinar para que a gente possa fazer melhor e não deixe de fazer algo que está recomendado na literatura. Para você ter ideia, para fechar, avaliar a espiritualidade numa pessoa que tem uma doença crônica ou prognóstico reservado, eles chamam de
classe 1, ou seja, tem que ser em todo mundo. Qualquer profissional da saúde. Depois, se a pessoa, no atendimento ambulatorial estável, é classe 2A, ou seja, também deveria ser feito. Então, essa dimensão da espiritualidade, ela precisa ser treinada por nós para que a gente possa avaliar e intervir. Bem interessante, né, que o senhor falando, eu me lembro um pouco da época da 7ª enfermaria em que a gente atuou lá, eu como aluno e o senhor como professor, e eu via na época, né, poxa, o que será que o Júlio faz de diferente com os pacientes? E talvez eu não tinha maturidade suficiente para poder entender que, acredito eu que já naquela forma, de forma intencional, mas talvez muitas vezes alguns outros profissionais que sempre foram considerados como ótimos médicos, não só tecnicamente, mas talvez como seres humanos, usavam de forma não intencional, que é justamente a escutativa, é entender que existe muito mais coisa além da medicina que a gente conhece hoje em dia e que, logicamente, isso não deixa de lado o conhecimento técnico que a gente também tem. Mas dá para a gente desenvolver essas ferramentas e é claro o impacto positivo que esse tipo de ação tem na vida das pessoas. Mas, logicamente, já encaminhando para o final dessa conversa, infelizmente, a gente vai ter que marcar outras oportunidades, na verdade, felizmente, para poder falar mais sobre isso. Eu queria, na verdade, tentar pegar o pessoal de casa que talvez sinta esse vazio, que talvez queira buscar um pouco mais de espiritualidade, de religiosidade, está passando por um evento difícil. O que o senhor tem para trazer como dica prática para essas pessoas, ou talvez até como conselho, para tentar cultivar essa espiritualidade e conseguir viver mais e viver melhor? Bom, primeira pergunta que eu acho que cada um de nós tem que fazer, e aí serve para você fazer, o que para você é muito significativo é sagrado. O que é importante para você? E já foi um dia, é o quê? Escutar música, é ter contato com a natureza, é ter contato com a sua religiosidade, é vivenciar família. O que é importante e significativo para você? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o que nas últimas 2 semanas você tem feito que tem te aproximado ao que é sagrado? Isso é importante, porque muitas vezes no dia a dia corrida a gente começa a nos afastar do que é significativo e sagrado. E isso vai cronicamente tirando a nossa proteção. Esse é um ponto que é extremamente relevante. Segundo, o que cada um de nós pode fazer que nos auxilie. Atos de gentileza no dia a dia são demonstrados que ajudam a nossa biologia. Atos simples. Gentileza, nosso dia a dia tratar com cuidado, um elogio sincero. A gente está próximo de alguém, coisas simples. Outras intervenções no nosso dia a dia, atos de bondade, hoje em dia, são um trabalho agora demonstrando que é uma intervenção de saúde pública e que eles recomendam, é um do artigo da Nature, fala o seguinte, que eles convidam calorosamente a todos nós a agirmos com bondade no nosso dia a dia, primeiro com a gente e segundo com as outras pessoas, porque ele é um ato que ajuda muito a nossa saúde física e mental, ajuda a outra pessoa e até quem está observando. Uma outra dica, em atos de bondade e gentileza, quando estiver olhando um vídeo, o que eles recomendam? É interessante, tem um estudo muito bem desenhado, que quando você olha vídeos que remetem a gentileza e bondade, isso promove em cada um de nós a calma, a tranquilidade e a inspiração para também agir de forma positiva. Isso atua em marcador biológico nosso. Diferente da gente olhar coisas que estressam, que deixa outra estratégia. Uma outra estratégia, já que você está perguntando, mais uma. Vou falar mais 2. Uma é o chamado saborear. O saborear é um construto bem interessante, é quando você prolonga, intensifica algo que é prazeroso para você. O que tem a ver com a espiritualidade? Se você está olhando o pôr do sol, que você prolongue, sinta aquele momento e depois se lembre com gratidão de ter vivenciado aquilo ali. Falando em gratidão, é a gente pensar no final do dia, os protocolos são inscrever, mas que a gente pense, a gente tente colocar isso na nossa cabeça, 3 coisas que a gente se sentiu grato durante o dia, nada muito épico, que nenhum de nós vive nada fantástico todo dia, mas foi sentir a brisa do mar para quem passa, ou olhar uma coisa que se sentiu feliz, coisas relacionadas à natureza, conversar com alguém, tomar um banho, poder descansar em algum local, coisas muito simples do nosso dia a dia, conversar com um familiar, escutar alguma coisa positiva, ou mesmo que não tenha escutado coisa positiva, entender como aquilo ali sendo fonte de aprendizado, coisas assim, poxa, eu fui grato. E isso faz com que o nosso cérebro comece a diminuir o viés da negatividade, ou seja, de buscar intensificar a coisa que é negativa, para algo positivo no dia seguinte. Os protocolos, de modo geral, são de anotar 3 a 5 coisas durante 2 semanas. Mas a gente
pense, comece a encontrar motivos para ser gratos no nosso dia a dia. Para finalizar, uma técnica que eu acho bem simples, em que demora 2 minutos, né? Eu falo sempre da regra dos 2 minutos, que a gente pode fazer em 2 minutos, pode fazer agora, em qualquer momento. Então, nada muito... É simplesmente você parar e respirar fundo, bem devagar, e soltar bem devagar. Uma técnica respiratória muito simples, em que agora eu vou trazer uma chamada para fechar a técnica do balão, que é o seguinte. Primeiro você deita, imagina o teu corpo totalmente relaxado, aí você imagina a tua perna relaxada, tua coxa, quadril, abdômen, tórax, corpo todo relaxado, e você começa a imaginar como se fosse um balão, em que você, agora, fazendo sentido com o que eu tinha comentado, você respira fundo, bem devagar, e solta bem devagar. É até o momento que você vai ser um observador, que a tua barriga vai junto. Respira fundo e solta bem devagar. Quando tiver treinado, 1 ou 2 semanas treinada, simplesmente bem devagar, respirando fundo e soltando, a tua mente vai lá, vai cair, o que você faz? Volta de novo a ser um observador, uma observadora do teu tórax e do teu abdômen, de olho fechado, observando e imaginando com o balão. Você vai imaginar algo que te remeta à paz. É o quê? Uma luz descendo sobre você, entrando e te trazendo tranquilidade, ou você se imaginar na natureza, ou se imaginar num local seguro. E aí, dessa forma, você junta, como se fosse uma camada de espiritualidade, uma intervenção que envolva a espiritualidade dentro de uma técnica respiratória. Então, aí tem 3 técnicas: escaneamento corporal, uma prática simples de atenção plena, que você presta atenção na tua respiração, fundo, devagar, e aí uma camada que envolve algo que tem uma transcendência, que aí é a paz, que pode ser, por exemplo, como eu falei, essa luz descendo sobre você. Práticas muito simples, fáceis e que qualquer um de nós pode fazer. Show de bola. Júlio, muito obrigado pelo papo. Quero contar contigo em outras oportunidades para a gente esmiuçar um pouquinho mais o assunto, mas quero saber como é que o pessoal de casa pode acompanhar mais o seu trabalho. Sim. Bom, o que eu tenho atualmente bastante ativo, né, com vários vídeos, enfim, estratégicas práticas para a saúde física e mental, é o Instagram, que é o meu nome, é Dr. Júlio Tolentino. E aí pode fazer contato comigo lá, eu vou estar à disposição para mandar algum material ou, enfim, responder alguma coisa. Eu estou inteiramente à disposição e com muito prazer com esse trabalho. Perfeito. Muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Se você acha que sua vida está um pouco caótica, se a sua vida está desorganizada e você quer trazer um pouquinho mais de organização para ela, faça o nosso teste de clareza que vai estar aqui fixado na descrição do vídeo para entender um pouco quanto talvez esse caos que você vive pode estar impactando na sua saúde como um todo, talvez no seu estresse, no seu sobrepeso, em outras áreas da sua saúde. É rápido, é grátis, feito diretamente pelo WhatsApp e você também pode conhecer um pouco mais sobre o produto da Outlive. Você também pode se inscrever nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.